Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 41, que diz assim: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Depois de tudo organizado, depois de Jesus ser movido de compaixão, de ver as ovelhas sem pastor, de organizá-las, fazê-las assentarem sobre o local onde as ovelhas se alimentam. Olha que coisa linda. Agora ele pega o mínimo, ele pega aquilo que tem. Não precisou comprar pão, não precisou providenciar nada. Ele pegou o mínimo, ele pegou 5 pães e 2 peixes. E ele faz uma oração, né? Nós temos muitas coisas que são culturais, que nos são ensinadas, que nós observamos, não tem nada de errado com isso. Mas Jesus faz uma oração de olho aberto. Olha isso. E muitas vezes quando a pessoa está fazendo uma oração, está de olho aberto, a gente acha que ela não está em comunhão, a gente acha que ela não está crendo, que ela não está acompanhando, porque é algo cultural. Jesus, ele abre os olhos, olha para os céus para apresentar os elementos que seriam utilizados no milagre, né? Particularmente, quando eu vejo, geralmente você tem uma pessoa fazendo uma oração e os outros acompanhando, concordando com aquela oração. Tem gente que você ora, está fazendo uma oração, a pessoa está fazendo outra. E às vezes quer falar mais alto que você, ou seja, não há concordância no céu e na terra. Mas quando tem uma pessoa na direção orando, as outras levantam a voz concordando. E geralmente quando eu vejo uma pessoa que está ali acompanhando a oração, ou melhor, está ali de olho aberto, fica muito claro que ela não está acompanhando a oração. Ela não está ligada. Pelo menos é a maioria das vezes você sente na pessoa isso. Então, culturalmente, a gente já olha, vê que uma oração ela tem que ser feita de olho fechado, né? Salvo quando você está orando com criança, para elas não saírem correndo, quando você está orando para expulsar um demônio, para ele não te atacar, você está ligado com o olho aberto. Ou seja, quem está dirigindo a oração, creio que não há problema de ficar com o olho aberto, às vezes até é aconselhável. Mas para quem não está, quem está acompanhando, às vezes para se ligar no céu, é bom estar de olho fechado, porque de olho fechado, às vezes a gente consegue ver coisas que os olhos naturais não veem. Então Jesus, ele pega aqueles elementos do milagre, os 5 pães e 2 peixes, olha para o céu e ele abençoa. Quando ele abençoa, o que ele faz? Ele parte, ele divide, né? Jesus tem uma visão para o céu e agora ele vai dividir aqueles elementos para que o milagre ocorra. E olha o que ele fala, ele partiu o pão e deu aos discípulos, para que os pusessem diante deles. Ele repartiu os 2 peixes por todos. Então, muitas vezes, quando nós temos algo nosso, nós precisamos entender que quando nós dividimos, quando nós repartimos, quando nós separamos algo para dar àqueles que estão ao nosso redor necessitados, nós vamos ver a multiplicação, nós vamos ver milagres acontecendo nas nossas vidas. Depois de abençoado, depois de entregue, depois de apresentado a Jesus, depois de nós levantarmos e apresentarmos ao céu, se eu tenho algo que eu separo para abençoar um irmão na fé, porque a Bíblia fala, nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Quando eu abençoo aqueles que estão em necessidade, que são a minha família na fé, Deus me prospera. Depois de abençoá-los, eu ainda separo mais para abençoar as demais pessoas que estão ao meu redor. Não precisa ser todas, não. Você não vai salvar o mundo. Ou você não precisa morrer pelo mundo. Você não vai fazer tudo sozinho, não. Você só precisa fazer sua parte. Então, quando eu separo, eu recebi meu salário, um exemplo, que é os 5 pães e 2 peixes, eu separo parte
para abençoar os domésticos na fé, que estão passando necessidade, abençoo os da minha família biológica, e, se possível, vou lá e abençoo aqueles que estão com necessidade na rua, meu Deus, você vai ver uma multiplicação sobrenatural na sua vida. Porque eu estou pegando daquilo que eu tenho, 5 pães e 2 peixes, estou apresentando a Jesus, estou dividindo, estou repartindo. Isso gera milagres nas nossas vidas. Muitas vezes a gente recebe e a gente quer gastar somente com a gente. Não, é com a minha família, é com os meus deleites, com o meu prazer, vou dedicar aqui e separo, né? Separo o dízimo, as ofertas na casa do Senhor, mas o resto eu vou gastar só comigo. Então Jesus está falando, o que sobrou, 5 pães e 2 peixes, divida, reparta com quem tem necessidade, que você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.